sempre um prazer estar dividindo esse momento com vocês. Eu já estava com saudade de vir aqui e rogamos o amparo de Jesus que as nossas palavras soem como verdade. E o ponto de partida do raciocínio da noite de hoje é um texto formidável escrito por Humberto de Campos. Humberto de Campos, para quem não sabe, um dos grandes cronistas da língua portuguesa de todos os tempos. Ele era membro da Academia Brasileira de Letras, titular de mais letras. Humberto de Campos fez muita fama enquanto vivo. Ele desencarna e no plano espiritual ele é arregimentado por Emmanuel, convocado por Emmanuel, é levado a certos locais em paragens espirituais onde ele tem acesso à vida de Jesus, tal qual fosse um filme. E Emmanuel, então, solicita que Humberto de Campos, tendo acesso a esses quadros, com a sua capacidade ímpar de narrar os fatos cotidianos da vida, escreva alguns textos que ele coloca no prefácio. Estão nas lacunas do Evangelho. Ou seja, fatos que aconteceram com Jesus, fatos da vida dele, mas que Humberto de Campos oferece com a sua capacidade ímpar de narrar os acontecimentos cotidianos, um ponto de vista diferente. E um desses livros tantos é esse, o Boa Nova, meu livro favorito. De todos sempre. E o Boa Nova tem um texto, lá no início, no capítulo 3, chamado Primeiras Pregações. E eu quero pedir a permissão aos irmãos, a gentileza da paciência de vocês, porque eu quero ler boa parte desse texto. Porque é melhor Humberto de Campos falando do que eu falando. Eu garanto para vocês. E começa nessas primeiras pregações, Humberto de Campos nos situando. Diz que era o ano 30, início do ano 30, e Jesus, então, havia estado junto do Batista no deserto. E estando lá com o Batista, jejuando, orando, meditando, ele se afasta, passa por Jericó, um oásis de verdura no meio daquele deserto inclemente, e ele então vai até Jerusalém. E naquele momento, numa manhã, sentado à frente do templo, a figura imponente de Jesus magneticamente atrai a atenção de um grupo de sacerdotes ociosos. Um deles, chamado Hanã, que quis o destino, que fosse o juiz inclemente da peça acusatória que levou Jesus a ser crucificado. Hanã vai até aquele homem. Os outros se afastam desinteressadamente. E é então que inicia-se esse diálogo que eu quero dividir com vocês. Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus, tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos, revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuando suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto,
Propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Sei qual a vontade do meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-se-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário, antes, alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol a caminho de sua Galiléia distante. Daí a algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansado igualmente em Caná, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse, com viva atenção, algum amigo que estivesse à sua espera. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se, de antemão, os conhecesse a todos. A manhã era bela, no seu manto diáfano de radiosas neblinas. As águas transparentes vinham beijar os eloendros da praia, como se brincassem ao sopro das vibrações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio de profunda alegria. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que dois deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino. André lembrou-se de já o ter visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito, enquanto que Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado, mas quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: sede bem-vindo. Jesus, então, lhes falou docemente do Evangelho, com um olhar incendido de júbilos divinos. Estando muitos outros companheiros do lago a observar de longe os três, André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido: um rei? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas. Ao que Pedro obtemperou como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências. O lago é muito grande e há várias aldeias circulando essas águas. O reino poderá abrangê-la a todas. Isso dizendo, fixou em Jesus o olhar perquiridor, como se for uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. Jesus esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu os dois generosamente: quereis ser meus discípulos? André e Simão se interrogaram a si mesmos, permutando sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já se lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? Ambos os pescadores
se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava do âmago do Espírito. E sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Lindo texto, né? É Humberto de Campos, num momento mágico. Agora, vamos entender aqui. O autor, ele se preocupou em colocar um contraponto muito claro. O sacerdote, o juiz, o doutor da lei, com todo o seu conhecimento, com todo o seu poder, com toda a sua importância, e os dois pescadores rudes e simples. O que o autor quis nos mostrar? Colocar as duas pontas opostas. Como aquele doutor da lei, aquele sacerdote, recebeu a Jesus, e como os dois pescadores receberam Jesus. Enquanto o sacerdote pontuou ironias, palavras rudes, impropérios, inquisições, arguía sobre as questões mundanas, os dois pescadores tinham boa vontade no coração. Receberam com bondade, com curiosidade, com boa vontade. Bem, mas meus irmãos, não são as diferenças o grande material de reflexão do texto. O texto continua, ele vai dar mote ao convite de Jesus a outros discípulos naquele momento e a primeira pregação de Jesus naquele final de tarde. Mas é a semelhança entre os dois pontos que nos convidam a uma reflexão maior. Não obstante que sim, um sacerdote que respondia a Jesus com ironia e dois pescadores que respondiam a Jesus com boa vontade estejam em opostos, ambos tiveram a mesma reação diante do convite. Nenhum deles entendeu o que Jesus falava. Jesus fala ao sacerdote com todas as letras. Passo por Jerusalém para iniciar a fundação do reino de Deus. Jesus fala também aos dois pescadores com todas as letras. Venho da parte de Deus para a fundação do seu reino. Ou seja, o trabalho era claro. O trabalho era claro. Para o sacerdote, Jesus pontua ainda mais. Ele fala, porque o sacerdote pergunta, reino de Deus. E o que tu pensa ser o reino de Deus? O sacerdote pergunta a Jesus. E Jesus, então, nos dá um material formidável para a nossa reflexão. A resposta de Jesus é clara. O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Obra de Deus no coração. Só que o sacerdote teimosamente começa a indagar a Jesus. Não, como assim um reino? Tu conhece os códigos da corte? Tu conhece os códigos da corte? Tu conhece as regras do templo? Tu tens algum príncipe, algum rei poderoso te apoiando nisso? Tu conhece Roma, tu conhece Atenas. Olha a visão do sacerdote. Jesus estava falando de um reino espiritual. Jesus falava, meus irmãos, de um reino espiritual. E esse reino estava onde? Dentro. No coração dos homens. Era um reino espiritual que não é material. E ele não está num lugar específico. Se a gente sair da atmosfera terrestre, a gente conseguir ir para algumas dimensões, andar a certa velocidade, nós vamos chegar no reino.
Nada disso. O reino é interior. O reino é construído dentro de cada um de nós. É isso que Jesus fala com todas as letras para os sacerdotes que não conseguiram entender. Só que sabe quem não entendeu também? Pedro e André. Tanto é que os dois, mesmo com boa vontade, mesmo com um coração acolhedor, mesmo com uma atitude de bom trato, de carinho para com aquele homem que eles acreditavam, eles não sabiam de onde eles conheciam ele. Eles também perguntam. Olha a pergunta de André. Um reino? Aqui em Cafarnaum tem tão poucas casas. Ele estava propondo, a ideia de reino dele era essa. Um reino. Um reino. Um povo. Uma lei, com um exército. Essa era a ideia dele. E daí, Pedro, a gente achando que Pedro então vai explicar. Não, mas o lago é grande. Tem muitas aldeias, o reino pode ser todas elas. E o Humberto de Campos é fantástico, ele diz, tal qual fosse uma criança. E daí então, olha que interessante. Ele pega, Humberto de Campos diz que Jesus prazerosamente guardou as explicações para mais tarde. Como se Jesus desse àqueles dois homens que estavam dando toda a sua boa vontade, todo o seu carinho, desse para eles também tempo. Como um professor carinhoso, eles não estão prontos para entender. Mas percebamos, o diálogo com o sacerdote foi diferente. Com o sacerdote, Jesus colocou todos os pingos nos is. E ele coloca para o sacerdote: o reino de Deus é obra divina no coração. Jesus falava de um reino espiritual. Jesus falava ao Espírito. E o Espírito é imortal. O Espírito tem um arcabouço de memórias que está dentro. Porém, nós aqui encarnados não temos acesso. O Espírito é formado por uma diversidade de carismas, de experiências inúmeras que já nós passamos. E Jesus falava ao Espírito. Então, qual é o principal equívoco que alguns irmãos nossos em Cristo, que quem sabe se alimentam por outras vertentes desse cristianismo, eles cometem? Acreditar que Jesus falava de forma categórica. Jesus falava de forma literal. Que tudo que Jesus dizia e ensinava, ele estava falando de terra, daqui. É tentar colocar o Cristo dentro da nossa cabeça, da nossa percepção. Mas Jesus, quando se referia a qualquer coisa, quando qualquer parábola, ele diz assim, o reino de Deus se assemelha. Ele não está falando um paraíso. Ele não está falando de um lugar onde está todo mundo andando nas nuvens de forma... Não, ele está falando do quê? O reino de Deus se assemelha, ou seja, nós agimos tal qual, nós funcionamos tal qual, os valores que devemos ter dentro de nós funcionam tal qual. Quem sabe, meus irmãos, esse ponto é o principal ponto de dificuldade que o mestre teve no seu ministério eterno. Ali, junto de nós, encarnado no nosso meio, aquele Espírito tão grande se utiliza de um corpo físico tal qual o nosso, vem até o nosso meio e tenta mostrar sobre esse reino que é espiritual. Porém, as pessoas à sua volta não compreendiam e tentavam ainda entender como um reino material. Esse ponto, quem sabe, é um ponto de desafio dele com os seus discípulos. E olha bem, eu não vou falar de todas as pessoas que chegaram até Jesus. O Evangelho é grande, é riquíssimo. Mas se nós nos concentrarmos apenas nos seus discípulos, nos seus apóstolos,
naquelas pessoas que viviam com ele de forma mais íntima. Uma relação de mestre e aluno. Ainda assim eles não conseguiram entender. Ainda assim eles tinham dificuldade. Se nós focalizarmos, vamos pegar dois. Vamos falar de Pedro, vamos começar por Pedro. Se nós focalizarmos o Pedro, que pela primeira vez está falando com Jesus aqui, e o Pedro, do final da sua vida, não da vida de Jesus, da vida dele, Pedro, um ancião, já velhinho, é crucificado, colocado de ponta cabeça para sangrar mais rápido, morrer mais rápido. Esse Pedro, esse intervalo dele mostra o quanto ele conseguiu assimilar essa ideia de Jesus. Porque um Pedro, de início, um homem rude, enérgico, que se excedia de forma muito fácil. Quem nunca de nós, né? Quem nunca? Pedro era teimoso, era turrão, era orgulhoso. Pedro respondia para as pessoas. Pedro brigava com os seus colegas. Pedro julgava as pessoas que vinham pedir ajuda para Jesus e Pedro ficava do lado. Esse era o Pedro. Diferente da gente? Diferente? Claro que não. Claro que não. Nós somos assim. Nós estamos assim ainda. Nós ainda nos excedemos. Nós ainda respondemos para as pessoas coisas que não deveríamos responder. Nós agimos, às vezes, de forma impetuosa, intempestiva. Nós cometemos equívocos, cometemos erros. Nós vamos ver Pedro. Ele havia vivido com Jesus os últimos 3 anos. Cotidianamente, diariamente, convivendo com Jesus. Do amanhecer até a hora de dormir. Com Jesus vivendo na casa dele. Pedro já era um homem de família. Um homem já senhor, com seus filhos, tudo, e Jesus estava lá morando junto. Pedro conviveu com aquele homem de forma muito íntima durante 3 anos. Imagina tudo que Pedro vivenciou. Todas as experiências, todas as coisas maravilhosas, todas as oportunidades que ele teve para aprender. Mas naquela noite fatídica que Jesus foi preso, quando os centuriões eles adentram ao Monte das Oliveiras, qual é a atitude de Pedro? Puxa a espada. Puxa a espada. Como se eu vou defender ao mestre lutando. Eu vou fazer justiça ao mestre. Eu vou defendê-lo, mestre. Puxa a espada. Corta a orelha dos soldados. Como Jesus responde a ele, Pedro? Embainha a tua espada. Por quê? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. O que ele está ensinando para Pedro naquele momento? Pedro, tu acabou de perder uma orelha. A lei de causa e efeito vai te cobrar esse teu ato mais tarde. Então, guarda logo essa tua espada antes que tu perca mais coisas. Ali era Pedro, esse era Pedro. Alguns momentos antes, estavam todos eles lá, os discípulos, os companheiros de Jesus, falando assim: quem é o maior de nós? Quem é o melhor de nós? Tá bom, cada um dizendo quem é o melhor. Jesus então senta, bota uma pedal, pega uma bacia e começa a lavar os pés deles. Vocês não estão dizendo que são os maiores, eu estou aqui para servir. Com uma lição de humildade. Ele oferece ali aos seus discípulos, e eles já tinham convivido com Jesus 3 anos. Ele oferece ali uma lição. Que os maiores são aqueles que servem. Os maiores são aqueles que se sacrificam pelo outro. Os maiores são aqueles que conseguem colocar o seu próprio ego num local determinado e não deixar o seu ego atrapalhar. E naquele momento, olha o que Pedro faz. Quando chega na vez de Pedro, ele se vai falar: não, mestre. Eu não sou ingrato como os meus companheiros. Eu não vou deixar você lavar os meus pés. Então o que Jesus fala para Pedro? Olha só. Até que o galo cante, tu vai me trair 3 vezes. Me negar 3 vezes.
querendo dizer assim para Pedro: Pedro, tu está falando de gestos exteriores. Tu está falando de gestos exteriores. Porque, meus irmãos, isso é um ponto muito importante para nós entendermos a essência do Evangelho redivivo enquanto espíritas. Os judeus da época, para eles, além de adoração, adorar a Deus, pensar em Deus, viver a sua espiritualidade era através de gestos concretos. Então eles precisavam fazer coisas, eles precisavam peregrinar, eles precisavam viajar, eles precisavam ir até certos locais, eles precisavam fazer ofertas, eles precisavam fazer coisas. Para eles não existia Deus sem que eles eles fizessem gestuais para Deus. Entende? Então é normal que eles ali também olhassem para Jesus falando de um reino espiritual e não tivessem essa concepção. Não tivessem a capacidade de entender a fundo o que Jesus falava. E daí ele diz: Pedro, tu está fazendo gestos. Tu está falando de fora. Mas olha só, tu não é perfeito. Tu vais me negar 3 vezes. E o que acontece? Exatamente. A culpa toma posse de Pedro. A culpa o consome. E aquela culpa o faz ir ao largo. Ele fica vendo aquela trama da crucificação de longe, não tem coragem de se aproximar. Ele teme por ele, teme pelos outros, porque ele era conhecido, porque ele tinha agredido soldado, mas sobretudo porque ele se sentia culpado. E agora eu pergunto a vocês: quantos de nós já não experimentamos culpa na nossa vida? Culpa por atos, culpa por comportamentos, culpa por termos feito alguma coisa que a gente sabia que não deveria fazer, mas a gente cedeu, a gente fez. Ou a gente não sabia, depois a gente viu que estava errado. Está ali. Pedro é a gente também, nesse momento. Mas, olha só. Essa culpa, Pedro usa como combustível. Então, acaba tudo aquilo. Jesus reaparece depois, mostra para eles que a vida continua, dá para eles um pequeno entendimento do que o mestre falava, que a vida é algo maior do que essa que os nossos olhos físicos veem. Pedro, então, sai de Cafarnaum e funda a Igreja do Caminho, às portas de Jerusalém. Agora a pergunta que eu faço para vocês: a Igreja do Caminho, primeira obra de caridade do planeta Terra. Primeira obra de assistencialismo para pessoas necessitadas que foi fundada no planeta Terra. A gente não para pensar nisso, né? O que acontecia com os idosos doentes naquela época? Eram marcados de morrer. E os doentes, geralmente com lepra, o que acontecia com eles? Eram expulsos da cidade. E as pessoas que nasciam com alguma deficiência física eram abandonadas às portas da cidade para mendigar. Então, todas essas pessoas que eram colocadas à margem da sociedade foram um material de trabalho daquela igreja, que é a primeira que foi fundada por Pedro, no caminho. Agora a pergunta que eu faço para vocês, essa é a pergunta. Essa é uma obra para quem? Para Jesus? O que vocês acham? Eu estou fazendo uma pergunta para vocês acordarem. Eu estou fazendo uma pergunta para vocês assim: eu vou responder, daí eu vou ficar com medo sono. A obra era para Jesus? Não. Também não. Embora tudo seja para Deus. A obra era para Pedro. Aquela obra era para Pedro. Para ele trabalhar. Para ele aprender. Para ele se burilar. Para ele se entender. Para ele se reencontrar.
A obra era para Pedro. E essa obra, para Pedro, edificou nele o reino de Deus. De modo que nós vamos encontrar esse Pedro lá no final da sua vida, já velhinho, sendo acusado, tendo explicado uma pessoa com uma sabedoria ainda. Nós vamos ver Paulo e Estevão, nós vamos ver Paulo falando dele. Paulo dizendo quando recorria a ele, a imagem de Pedro. Nós vamos abrir um livro fantástico que tem lá um conto dizendo... Bom, não estou lembrado agora do nome, mas fala do Natal, o Natal do Apóstolo. Esse é o nome do conto. O Natal do Apóstolo. E lá ele conta, Humberto de Campos fala sobre o desencarne de Pedro. Como é que foi? Como aconteceu? Por que viraram a cruz? E a gente vai ver a energia, a vibração daquele homem. O reino de Deus ali estava edificado. E o reino de Deus não era fora de Pedro. O reino de Deus era dentro. Era no coração. Nós vamos pegar outro discípulo, então, companheiro, igualmente chamado. Nós vamos falar de Judas. As pessoas, Judas? Judas é um traidor. Pergunta que eu faço para vocês. Quem convidou Judas para ser discípulo de Jesus? O próprio Jesus. Agora, outra pergunta que eu faço para vocês. É óbvio que a traição para Jesus viria de alguém próximo. A traição, mesmo, não sei se vocês sabem, mas a gente só é traído por quem a gente ama. A gente só é traído por quem está muito próximo de nós. Quem está longe da gente não trai a gente. Sabe por quê? Porque a gente não espera. Agora, quem está próximo, a gente confia. A gente cria uma projeção. A gente espera coisas boas. E geralmente são essas pessoas próximas aquelas que fazem uma traição. E sim, Judas era próximo de Jesus. Era um grande discípulo de Jesus. Um grande discípulo. Só que Judas, olha só, ele, quem sabe, foi o apóstolo que exigiu a maior dose de amor do Cristo. Por quê? Porque Judas olhava para Jesus e ele dizia, mestre, esse reino ele não vai conseguir fundar, não. O mestre é muito bonzinho. Olha só, Judas também estava com a ideia. O reino, para Judas, o reino de Deus era um reino material. Ele olhava para Jesus. Jesus tratando bem as pessoas. Jesus sendo dócil, manso, humilde, pacífico. Ele olhava para Jesus e dizia, não vai dar certo. Ele nunca vai conseguir negociar com os políticos do mundo. Ele nunca vai conseguir falar dos poderosos. Como o mestre vai ter um exército do reino dele? Era essa a ideia de Judas. Aqui nesse livro, inclusive. A ilusão do apóstolo. Esse é o nome do conto. A ilusão do apóstolo. Então Judas pensou assim. Judas teceu um plano. Olha o plano dele. Jesus vai a Jerusalém e é recebido com aquela festa. Judas, não só ele, todos os discípulos ficam impressionados. Jesus não se impressiona. Jesus, para Jesus, a validação alheia pouco importa. Isso é uma grande lição para nós nos tempos atuais. A gente fica necessitando da validação dos outros, quando a única validação que a gente deveria ter é a da nossa consciência. Porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Mas enfim, está lá. Judas fica impactado com aquilo e ele tece um plano. Qual é o plano? Ele iria entregar a Jesus. Iria receber um pagamento. As pessoas iriam se revoltar com a prisão. Ele iria, com aquele pagamento, custear uma pequena milícia. Ia haver uma grande revolta popular. Iam forçar, o povo ia forçar os judeus do Sinédrio a soltarem, libertarem Jesus. E Jesus liberta, então, uma grande revolta, ele vai contra, ele toma o poder,
pega o trono. Pronto, mestre, pode sentar no trono que eu formei. A ideia de Judas era essa. A ideia dele era essa. A ideia dele não era trair Jesus porque odiava Jesus. A ideia dele não era trair Jesus porque ele não acreditava no que Jesus falava, ou porque Jesus tinha tratado ele mal. Não. A ilusão de Judas era essa. Um mundo material. Ele olhava o reino de Deus e achava que o reino que Jesus falava era um reino material. Bom, o resultado todos nós temos. E consumido pela culpa, por perceber que havia ele, Judas, que olhava para Jesus e acreditava que Jesus era humilde demais para negociar com os poderosos do mundo, ele se viu engendrado por aquilo, tomado de culpa, se suicida. Mais um que se iludiu, acreditando que o reino de Deus é um reino material. Pois bem, meus irmãos, encerremos fazendo uma reflexão. Quantos de nós hoje ainda vive tal qual a ilusão daqueles discípulos passados? Quantos de nós ainda olhamos para o Evangelho, olhamos para uma casa espírita, olhamos para Jesus, olhamos para a nossa vida e tentamos acreditar que o reino de Deus é material? Quantos de nós ainda procuram o Evangelho querendo algo material para si? Quantos se motivam a ir atrás de entender o Evangelho buscando alguma benesse material? Dias atrás, um amigo chegou para mim e perguntou: Rodrigão, tu é espírita, né? Eu sou espírita. Desde quando tu é espírita? Eu falei: olha, sou espírita desde que nasci. Agora, quando eu comecei a entender o que era o espiritismo, que eu entendi como funcionava, como era, eu acho que eu tinha meus 15, 16 anos. Porque eu estou pensando em me tornar espírita, mas eu não sei se eu vou ter tempo para ganhar o dinheiro que tu ganhou. Mas ele não estava me acusando, como se eu tivesse ganho uma prosperidade material sendo espírita, cobrando dos outros. Não, na cabeça dele era o seguinte: se eu começar a ir no espiritismo, as coisas vão dar certo para mim, eu vou ganhar dinheiro. É isso. A ideia dele. Olha a ilusão. Ser recompensado, exatamente. A recompensa, a busca material. Eu estou indo buscar algo espiritual para ter uma compensação material. Agora, outro caso também aconteceu. Eu vou dar um que choque menos. Todo mundo fica: meu Deus, o cara falou de tem um que choque menos. Um outro amigo meu, há um tempo atrás, alguns anos atrás, em 2021, eu sei a data e você não entendeu porque eu sei a data. Ele chegou assim para mim: Rodrigão, tu é espírita, né? Tu tá ligado nesses negócios de falar com o espírito, fala com eles, né? Eu dei uma risada. A gente sabe como funciona, a gente estuda bastante isso. Não, Rodrigão, é o seguinte: então, como tudo que tu falar eles vão escutar melhor, eu preciso de um favor teu. Seguinte, tal dia, antes do sol nascer, eu vou passar na tua casa e nós vamos sair aqui de Torres, caminhando até Dom Pedro de Alcântara, lá na gruta onde tem a Santinha. Nós vamos subir, nós vamos fazer a prece. Por quê? Eu preciso de ti. Porque a gente precisa fazer alguma coisa para o Grêmio não ser rebaixado. Meu Deus. Eu preciso da tua ajuda. Ele falou: tu é gremista, né? Então eu preciso da tua ajuda. Porque a gente vai fazer isso, a gente vai... Eu disse: bom, nem pede que eu tenho. Porque tu já viu o futuro, o Grêmio vai ser rebaixado. Eu falei: vai. Mas porque o time é muito ruim. Não acredita que Deus vai se importar com a gente sair caminhando daqui em tal hora, tal dia, ir para tal lugar, e aquilo vai ser um favor que a gente vai. Agora, sabe o que tu pode fazer? Vai e faça a tua peregrinação. Caminha até lá, faz a tua prece, alimenta a tua fé, mas faça isso.
para te sentires melhor. Para dentro de ti tu acalentar uma energia diferente. Mas não faça isso querendo algo material. Isso, a mesma coisa que eu falei agora, eu falei para esse meu amigo que estava achando que se ele virasse espírita, ele ia sair do cheque especial, o cartão de crédito não ia manter rotativo. Mesma coisa. O meu amigo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Porque a busca espiritual, ela é isso, é espiritual. O reino de Deus se edifica dentro de nós. O reino de Deus não é algo material fora. Fora, nós encontramos as consequências do que está dentro de nós. Fora da nossa vida, nós encontramos as consequências de como nós estamos vibrando dentro. Fora a nossa vida, nós observamos e vemos o resultado do que nós sentimos dentro. Se nós somos saudáveis ou se nós somos doentes. Se nós somos felizes ou se nós somos entristecidos. Se nós somos prósperos ou se nós não somos prósperos. Ou se nós temos uma grande contingente de amigos ou não. Se nós temos uma família boa ou não temos. Se nós cultivamos bons relacionamentos, boas amizades ou não. Tudo que nós olhamos fora nada mais é do que repercussão do que está dentro. Então, sim, quando Jesus diz, edifica o reino de Deus no teu coração e todo o resto te será acrescido, é isso que ele está falando. Ele está dizendo que nós precisamos buscar o lado espiritual das nossas experiências. Irmão Afonso, nosso grande amigo espiritual, certa feita, num momento de muita dificuldade nossa, ele falou assim, meu filho, hoje tu não consegue enxergar. Mas vai ter um dia, quando toda essa vida material já tiver passado, tu vais entender a fundo que todo problema que tu vivenciou não existia. Nada mais é do que oportunidades que eram colocadas à tua frente para edificar em ti a força que era necessária. Tudo depende de cada um. Ele falou isso para nós outros e nós tentamos assimilar a lição. O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. E eu me despeço de vocês com uma pequena poesia que nós estávamos preparando o trabalho para essa noite, abrimos ao acaso o livro e olha só que poesia maravilhosa que caiu da poetisa Alta de Souza, psicografia de Chico Xavier. Ela diz assim, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas num espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz. Dentro de nós que Deus fala com a gente. É dentro de nós que os milagres acontecem. É dentro de nós que se molda o ser que nós precisamos nos tornar. É através das dores, das angústias, dos medos que nós nos burilamos. E eu sei que é difícil, mas a qualquer momento podemos fazer silêncio e lá dentro do nosso coração, onde o reino de Deus se edifica, uma voz vai nos convidar. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sobrando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Coloquemos os nossos problemas na mão dele
o melhor sempre. Tenhamos fé sempre que lá dentro é onde as coisas se resolvem. Obrigado pela atenção de vocês. 3 minutos de atraso, me perdoem. Que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.